Opa, boa noite, senhores e senhoras, todos envolvidos aqui, senhores arapucanos. Sejam bem-vindos a mais um ArapuCast. Hoje estamos aqui, eu, Jaime e o nosso amigo de sempre que já foi convidado para todos os lugares, mas ele é o Batman do nosso grupo, o mestre Gian. Presente, Gian. Saudações, amigos. É um prazer imenso estar aqui. Saudações, boa noite, Jaime, boa noite, Helder, boa noite, Ernesto, que não se encontra ainda. Ele tá aqui, eu Mas até esqueci. O Ernesto tá aqui em espírito, ele já volta. Necessidades fisiológicas. Ele tá na perto, ele já quer. Mas, rapaz, hoje a gente vai ter um podcast que eu não sei de nada, mas a gente tem dois especialistas aqui. Comenta aí, Jaime, comenta aí. Opa, então. O episódio de hoje vai ser sobre o, o grunge dos anos a história do grunge, sim, história resumida, em especial da galera de Seattle. Eu vou citar eles depois, mas vocês já devem saber de que eu tô falando, vocês conhecem. E vai ser isso, vamos passar bem por cima com um foco especial no Nirvana, porque o Jean tem PhD nisso, basicamente. Então, Certos transtornos. então Transtornos que me fazem gostar mais disso. Mas, basicamente, esse. Você falar grunge, você na mente já vem Seattle. É praticamente inseparável um do outro. Por isso agora que essa vamos ênfase dar, importante. vamos dar aquele contextinho do porquê Seattle e porquê grunge virou o que virou, né? Que ele mudou no rock pauleira. E é o seguinte. Primeiro vamos pelo grunge e depois pelo Seattle. O ano é 1991, certo? Os anos 80, pelo menos na segunda metade dos anos 80, a farofada tomou conta. Se você não sabe o que é farofada é o glam metal. Tudo aquele Ah, glam metal, tudo aquele pop, sabe? Aerosmith, até mesmo Motley Crue, Então, Motley Crue, Aerosmith, os pop, o próprio Michael Jackson, não falando mal, mas obviamente o pop tomou conta, sabe? Aqueles hits, tipo, aquele apego extremo ao visual exagerado, aquele visual até mesmo considerado por alguns feminilizados, mas que focavam realmente em chocar, mas que acabou ficando extremamente comum e estava saturando nessa época. se você fez pacificador, você sabe, se você assistiu a saída do pacificador, você vai saber do que ele está falando. Tipo Vlask, que mais? Skid Row, assim, Perfeitamente. tem o próprio glam metal. Temos também o pop, né, que é Michael Jackson, Madonna, os hits, assim, tipo, The Cyndi Lauper, tem os hits, tipo, Out of Touch, aquela vibe Miami, aquele estilo Miami Vice, sabe? Toda aquela estética Miami Vice, Scarface, sabe? Que de certa forma ele estava numa ascensão também. Todo aquele brilho, sabe? Aquele brilho irregado a farinha de nariz, sabe? Tudo aquilo ali. Toda aquela bagunça, aquele colorido. O hip hop estava começando. O hip hop era que. Vocês assistiram o Maluco no Pedaço? Então, o hip hop na época era aquilo. Colorido também, sabe? Tudo. Era diversão das ruas, basicamente. Então, era aquela diversão, sabe? Tipo, a única pessoa triste era o pós-punk. Que daí é o. Qual o nome? Aquele. Jean, sabe? Aquele lá. Aquele que tem o Kurt, Pós-punk, você nome do falou? cara. Do pós-punk. Aquele lá do. Que Lost Control, eu esqueci o nome da banda. Tem o. Eu lembro da música Joko Homo, é, Connection. Pô, Então, era uma fase mais melódica do. Não era. Dá pra dizer que era melódica. eu lembrei o Eu nome não da banda sei, aqui. velho.
É Ela, o. inclusive, tem gente que diz Joy que ela Division. foi uma das origens do glam metal, mas há quem Então, diga que ela também é gemelar. então, o Joy Division. Isso. É, Joy Division. O próprio Gótico. Porque Gótico tem Wire, geralmente. É aquilo, o Gótico tem esse Magazine, The Cure, pop-punk, sabe? Então, The Cure, The é, Fall, o TLC e toda essa galera. perfeitamente. Esse era a galera mais triste que tinha, sabe? Então, mais tristonho, mas ele tava dançando, sabe? Uhum. E só que chega isso, o glam metal. Tem assim, também tem o trash. O trash metal é Metallica, Anthrax, Exodus, é, que mais? Megadeth já existia, eu não Megadeth, me Megadeth, recordo. é aquilo, Megadeth, Slayer, toda essa galera do thrash metal. Eles eram o underground. Eles eram a sujeira, sabe? A quebradeira, a porrada. O post-punk era a tristeza, né? O pessoal mais depressivo, o pessoal que ia pro cemitério tomar vinho. E tinha o glam metal e o pop, que era o auge, certo? Tanto que, né, o É, pop, no geral, não tem álbum de pop dos anos 80. É hit, sabe? É sempre hit, sabe? Assim, enfim. Michael Jackson dominando ainda, sabe? Tava até aquele hit. Só que tem uma coisa. é, Chega nos 90, a festa sabe aquele de festa? Que você fica meio animado? Fica aquele desânimo, você dá aquela desligada? já tá o bar tá quase fechando, já é quase 1 da manhã. Você olha para os seus comparsas, você fala, pô, isso aqui tá uma desgraça. Aí você pega e fala, ô, e se a gente É, for para aquele lugar lá, aquele lugar que, sei lá, é qualidade duvidosa, mas sempre tem gente. E o pessoal parece animado lá. E então, aí você vai lá. É tipo isso. começou a ter essa vibe, porque também o glam metal, por mais que ele estivesse no auge, eles estavam chegando num ponto que estava tudo muito produzido enlatado, sabe? Já não tava autoral, tava um negócio genérico, sabe? Tipo, não tinha mais identidade. Tanto que o Motley Crue brigou com o produtor por causa disso, sabe? Eles queriam ter direito total, sabe? Então, o glam metal, que era a expressão máxima do rock no momento, sabe? A expressão popular do rock no momento, tava tudo sem graça, porque tava genérico, sabe? O Tava só os declínio caras. dele, Então, sabe? é, já, o declínio dele, ele, aliás, ele causou diretamente, especialmente a ascensão do grunge, mas ele abriu a porta para muitos estilos Então, alternativos, porque justamente, porque o glam metal ele é considerado, ele é extremamente visual, como o Jaime muito bem citou. Se você qualquer obra que você pega dos anos 80, desculpe essa relação, pega um GTA Vice City que se ambienta nos anos 80, você vai ver que tem um exagero de neon naquela representação, é muito colorido, bem que é Miami, mas é, isso é uma coisa que era popular. E só Miami, Los que Angeles, só que antes o punk que veio um tempo atrás disso, algum bom tempo atrás, inclusive, ele era bastante cru e vocês vão ver que há uma influência direta, se não talvez uma progenição, um uma estilo cria, progenitor uma cria. perfeito. Então, daí, né, só pra terminar, isso que o Gia falou. O fim do thrash metal, ele, como do thrash metal não, thrash metal, glam metal, o que Glenn. acontece? O pessoal do rock já não tava mais gostando daquele, tava cansado, tava enjoado. Então, começa a borbulhar o metal alternativo, o rock alternativo. Porque daí tem o funk metal, o funk rock, que é tipo o Red Hot Chili Peppers, Faith No More, aquele som mais groovado, sabe? Tem uma loucurada, que você não consegue esperar o que vai acontecer no som. Não, Matt Petal Musicalmente faz é um desapego total a lógica, às, sabe? às regras, a- aquela tablatura que você vê do glam metal, que ela é extremamente bem
desenvolvido, ela tem um campo harmônico que usa. O Você glam vê a metal, escala completa. Aí você pula para essa fase, não existe regra. Você pega uma mistura muito grande de tons que te deixam completamente apreensivo com o que vai vir. Posso explicar musicalmente mais para frente, depois que. Desculpe, Jaime. Tá? Mas musicalmente, há uma. Em todas essas bandas que o Jaime falou, há uma brincadeira no que antes era proibido no conceito musical, no sentido de você abordar as frases, as suas notas, que você misturava coisas, então você causava uma, uma, uma excitação sonora muito grande na pessoa, que logo ela caía. Isso você vê no Smells Like Teen Spirit, que ele começa, o primeiro riff, aí o segundo ele distorce, aí depois começa. E ele corta totalmente. Sabe por que isso? Porque como o glam metal, ele ficou totalmente super usado, sabe? Começou assim, o som, qualquer coisa que não fosse isso, sabe, chorando, sabe? Seja alegre ou seja triste, sabe? Que daí, por exemplo de triste é o Radiohead, por exemplo. Radiohead, Perfeito. RRN, né, Rain, essas bandas. O próprio Soundgarden. Não, Soundgarden, aquela. Desculpa. Aquele é My Bloody Valentine que cria aquele estilo Sim, sim. Esse é dos anos 2000 Não, ou não? 90 também. Eu não sabia dessa. Daí, assim, todo esse estilo. Shoegaze. Hum, Então, tudo começa a fervilhar, sabe? Começa a cozinhar ali, sabe? Porque é um tom diferente, sabe? Porque tem que nos anos 80, o mais diferente que tinha, assim, era o pop, mas ainda era diferente, e eram as bandas tipo Devo, que é uma loucura total. Porque é um punk pop louco, sabe? O Devo, né? The Evolution. eles até chamavam de experimental, se não me engano. Então, é um negócio bem experimental. O Talking Head também, que é totalmente experimental. Do David Byrne, tal, do Psycho Killer, do Perfeitamente. Psycho Killer, Burning Out the House. Desculpa interromper aí vocês aí do papo, mas é só um negócio aqui que vocês falaram, que eu me toquei agora. E boa parte das músicas que vocês estão falando. Opa, e aí, Ernesto? Fala, turma. Opa. Eu notei que Brilhant. boa parte das músicas que vocês estão falando do meu trabalho atual é tudo que o pessoal gosta. O pessoal mais antigo gosta, bota pra tocar. Vocês começaram a falar Psycho Killer, eu comecei a ligar. Caraca! Não, só que. Psycho Killer? Primeira versão do Psycho Killer, hein? Daí, né, o que acontece? Porque isso daí é o pop experimental dos anos 80. Daí tem também o B-52, né? Que tem Rock Lobster, tem Private Eye da Hole, sim. Tem várias, tem mais. O Divo, a mais famosa é o Whip. Tem até uma versão do Family Guy. Eu gosto dele. Daí, que E mais? inclusive recomendamos. Tem também o punk nos 80, que daí é Misfits, por exemplo. Misfits por. Peraí. Cortar essa. Não se preocupe. Normal. Acontece. Quem não utiliza a internet da padaria de vez em quando? Eu utilizo. Não, mas de vez em sempre. Faça necessário em momentos assim. Cara, fala o seguinte, cara, me entender que é deco bimotor, tá? Movido a balalaica. É isso que importa. Bom. Não, relaxa, já me volta rápido, vai. Mas vocês ainda lembram? Ele pode voltar rápido. Ele estava num ponto muito interessante. Ele tava falando do punk. Vale. O punk, eu não sei se ele estava falando do post-punk ou do punk, se ele ia abordar isso, mas o punk é interessante, quem se interessar, procurar um pouco mais sobre as duas vertentes do primeiro punk,
que é uma coisa muito simples. É o punk, as duas vertentes são o punk britânico e o punk americano. Punk britânico a gente tem o The Clash, Sex Pistols, e o americano, pera, é o The Clash? Acredito que sim. E, e aí no americano você percebe que há uma mudança muito grande, mas ao mesmo tempo ele mantém a essência do punk. Que olá, amigo. Eu estava Então, agora falando um pouco sobre voltamos. o punk Então, britânico e o punk não, calma, americano. gente, calma, isso daí é outra coisa. Isso daí é outra coisa. Isso daí não vamos mexer por enquanto. Continue, já de onde você parou. Prossiga. Voltamos. Daí só continuando que foi o alternativo nos 80, né? Daí tinha o Mystics, né? Que daí eu sou mais focado em terror, sabe? Tem tipo referência de filme clássico, mistura com o surf rock, aquela tosquice e tal, que não é legal. Enfim, nos anos 80 teve isso alternativo, certo? Tipo, não estourava, sabe? Ó, mas não vamos considerar metal, não vamos considerar Dio, não vamos considerar Ozzy. Isso é outra conversa, certo? Estamos falando mais do que estava fazendo alternativo, certo? Uhum, Mas agora vamos parar um pouco de falar da música e esse é o contexto geral, certo? Certo. Vamos falar agora do que é Seattle, certo? Seattle perfeitamente. fica, é uma cidade que fica em Washington, não DC, é Washington, estado, certo? Certo. É o nosso Washington do Oeste, extremo E, oeste tipo, americano. é aquela cidade perto, tipo, perto desses lados aí, é na costa oeste, no caso. Daí, e a cidade, por incrível que pareça, ela sempre foi um expoente musical, sabe? É, por exemplo, nos anos 30, 40, o Ray Charles Perfeitamente. passou muito por lá, sabe? Ray Charles passou muito por lá, sabe? Uhum. Muita gente do jazz passou por lá. O Jimi Hendrix nasceu lá também, sabe? Então, cresceu por lá também o Jimi Hendrix. Olha Então, aí, foi importante para ele. essa aí é novidade para mim. Um pouco da cidade, da origem, né? Rapidão. Da questão da cidade em si. O nome da cidade vem, que, né, quando tava lá o Doc Maynard, né, que foi o explorador que foi pra região, sabe? Explorador, né, que foi mapear a O, cidade, tudo, o local e tudo mais, né? Ele entrou em contato com os índios locais, né? Os Socami e os Duami. E ele fez os contatos, né? Sabe, fez as parcerias e tudo mais. E ele meio que pra, sabe, de fazer, como que fala, acordo, sabe? Alô, tá gravando? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tamo Tá vindo, ouvindo? tamo vindo, tamo vindo. sim, senhor. Estamos sim, Então, estamos sim. fazer os acordos e tudo mais, ele nomeou o assentamento em homenagem ao chefe local. O chefe dessas tribos, né? Que o nome dele é Seattle, sabe? Você falava Seattle, Seattle, uma coisa assim. Então, a Os cidade. indígenas? Então, o nome do chefe era Seattle. Ah, sim. E daí, por causa disso, meio que pra fazer esse acordo e tudo mais, o nome do assentamento virou Seattle, sabe? Ele homenageou ele. Daí ficou. Daí a origem, assim, a economia da cidade foi. Primeiro foi por madeira, certo? Fator da madeira. Depois foi. é, Depois foi o que do ouro, né? Foram atrás do ouro pra lá, na corrida pro oeste, aquela coisa toda. Sim, Nas guerras, teve produção militar, sabe? De armas e tudo mais. sim. E ficou, sabe assim? Tem a sua Uhum. história e tudo mais. Daí ficou uma cidade geral. E Mineração era muito então, forte lá também, mas mineração, madeira. especialmente de carvão. Ouro foi também, mas carvão até hoje, se não me Sim. engano. E, e foi isso, certo? Agora uma última coisa. Em 79,
O... Não, pera. Daí agora vamos chegar em 91, certo? Agora estamos especificamente em 1991, certo? Uhum. Olha os álbuns de rock que foram lançados esse ano. No mesmo ano foi lançado Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot, que foi o álbum que fez eles despontarem, certo? Use Que Your ainda Illusion, Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses, No More Tears, do Ozzy, que é o que trouxe o Ozzy com tudo de volta. O Achtung Baby do YouTube, não conhece o negócio do YouTube, mas aí, né? acho que nenhum de nós conhece. Ninguém liga pra outro. É, Ixi, Dangerous, do Michael Jackson. Loveless, do My Bloody Valentine, que, né? Também o que começou o Toy Game. Fading the Tears of Tears, do Primo, que é a banda Vimos. inglesa. O Black, o Black Album, né? Do Black do Metallica. Metallica. Então. Várias variáveis do Engenheiro do Havaí. É muito bom também, deixa eu fazer passagem. O Arise, do Sepultura. Innuendo, do Queen. Slave to the Rapidão, Grind, do gente, eu vou ter que The sair. Row. beleza. Beleza. Falou. Slave to the Grind, Abraços. 1916, do Motorhead. Human, do Death. Out of Time, do Rain. Leisure, do Blue. E o Trump Le Monde, do Pique. Sabe? Mais um monte de coisa. E sem contar os do grande em si, né? Esse aí eu vou comentar um por um depois. Deus o quê, amigo? Não, ainda tem os bandos do grunge em si. Que a gente vai comentar um por Ah, uma depois. sim. Merecem uma ênfase à parte justamente nesse episódio, mas para É, entender quanta coisa tinha naquele ano. Se tem um ano que foi abençoado para música e para quem ama música, foi 91, sim. na minha opinião. E agora, Acredito que foi bastante rico. pra começar a ver com o grunge, antes, uma indicação, porque isso daí eu vou deixar pro Gian, né? Mas é que acontece. Em 79, o Neil Young, aquele cantor de folk, ele, sabe, de country, folk, esse tipo de coisa, ele lançou um álbum, Uhum, que é o Rust Never Sleeps, certo? E o uhum. álbum, assim, foi normal, não teve nenhum hit, sabe? Foi meio que gravado de show, sabe? Um álbum meio esquisito. Só que tem um negócio. A guitarra nesse álbum tava distorcida de um jeito muito diferente, sabe? Teve uma distorção, uma sujeira na guitarra, sabe? Um timbre diferente. Até então eu nunca tinha tido isso, sabe? Só que como esse álbum é bem lado B, e ficou esquisito, não estourou. Só que quase todos os caras do grunge se basearam nesse timbre da guitarra pra fazer o som, sabe? O som mais perto do grunge em si. Então, a partir desse álbum que já tem uma indicação de sonoridade, sabe? Tenha Considerando em o Neil Young, mente o termo sujeira que o Jaime citou. porque o Neil Young é considerado o padrinho do grunge por causa disso. Porque ele nunca fez nada grunge, mas essa guitarra que ele fez meio que sem querer deu todo um caminho para os caras fazer isso. E agora chegamos em. Daí agora só para terminar, o que é grunge? Tem uma coisa. Hoje a gente tem falado do punk, certo? Punk inglês, do punk americano. E tem uma discussão que existe, que é o quê? O Sex Pistols tem uma discussão que é, eles foram uma banda ou eles foram só um produto para vender roupa? Porque, né, Exato. quem produziu o Sex Pistols foi uma loja de roupa que vendia pra galera punk da região. Então não foi os caras motivados a cantar, aquela coisa toda, não. Eles foram contratados pra loja de roupa, certo? Uhum. Então tem sempre essa questão. E o grunge tem um pouco disso. Que se ele foi um movimento musical e ou se ele só foi um movimento estético, sabe? Da juventude.
É um debate que gera briga até hoje. É aquilo, pra mim, realmente é um musical. Porque tem a indicação, você tem o Tom Cruise, sabe? Você consegue dizer isso, sabe? Então tem isso. O que você acha? Eu considero um estilo musical. Embora ele seja bastante volátil, é, no sentido de uma como é que eu posso dizer? Uma pré-definição, regras comuns não são tão vistas no grunge, como, como no punk tem um pouco mais de ênfase nisso. Mas se você considerar tudo isso que aconteceu, que o Jaime explicou, você vê que o fenômeno que foi, e mais para frente a gente vai falar de lançamentos de banda, de números que causou isso, e isso vai isso prova que era algo novo. Isso de alguma forma atraiu o povo por algum motivo que eles demorou até para o pessoal entender, mas se eu não me engano eles começaram a associar com o Green Metal algum tempo depois do Nirvana chegar no ápice. Mas eu considero sim o estilo musical e eu, eu realmente acho. Agora, quanto a essa questão das, de ser um estilo, de ser um estilo visual que você falou, Jaime, Hum? ou musical, depois do Sex Pistols, é possível fazer uma associação com muitas que foram é, comercialmente bem à frente do Sex Pistols. O Nirvana, com certeza, você, meu caro ouvinte, já deve ter visto pessoas na rua com a camiseta da carinha sob efeito de psicotrópicos com a linguinha de fora, escrito Nirvana, e, e, e aí que tá. Isso aconteceu também com o Ramones. Ramones eu acho que sofreu muito disso também, não, Jaime? Ah, não, Ramones também eles gostavam disso. Eles meio É, que, né? é que acabou, mas na questão do visual. Sim, Mas sim. é basicamente. É porque o Ramones, eles, né? Eles são desde os anos 70 por aí, estavam, né? Então eles muito gostaram de ser comercial suficiente. É, Eles realmente aproveitaram bastante aquilo. sim. Eles são uma banda, eles são mais apegados ao, ao punk, como é que eu posso dizer? Radical no sentido de Do com apego às conceito. raízes. O Radical conceito. para mim tem a ver com apego às raízes e não Tanto de que assim, radice. você pega o som deles, Prossiga. é o mesmo som a vida inteira, certo? Só que você pega os quatro últimos álbuns, sabe? E assim, eles estavam tão bom naquilo, sabe? Por mais que fosse simples, sabe aquele negócio? É, Uhum. não, o cara que treinou soco simples 1 milhão de vezes. Três acordes, geralmente um Como, BPM semelhante. então, como os caras fizeram aquilo a vida inteira, que os últimos 4 álbuns, eles estavam muito bons, sabe? Então é um punk que chega pra hard rock, sabe? Então é muito bom. Eu já vi essa classificação. Tipo, o fim de carreira dele é muito bom, sabe? O fim da banda, assim, os últimos 4. Porque tá um negócio muito bem trabalhado, sabe? É básico, mas bem feito. Sim. Eles não chegaram a ficar o suficiente para saturar. Sim. Mas enfim, vamos avançar aqui, né? Perfeito. Então, agora vamos falar das bandas, certo? Começando sobre, né? Obviamente, o motivo desse podcast, o motivo de deixar o Jean brilhar, certo? Marcar a entrada dele aqui, eu de Nirvana. A formação. Ficou bem, na guitarra não tocar. O Chris Novoselic no baixo. E o Dave Grohl na bateria. A discografia. É o Blitz, de 89.
o Nevermind de 91, né? E o Inútil de 93. Agora eu queria. Oi. Começa aí, fala se quiser. Oi? Ai, perdão, cortou um pouco. Não, É, seu coração. é, bom, primeiramente, peço desculpas se cometer qualquer perda de ritmo ou gafes. Estou muito contente por estar aqui, mas vou falar o que eu sei. Como o Jaime citou, o primeiro álbum, chamado Bleach, ele, na verdade, não é o primeiro álbum do... Você me permite fazer uma geral do Nirvana? Pode, à vontade. O Nirvana começou, na verdade, quando um jovem que teve muitos problemas na adolescência, né, teve, teve tentativas de churrasco enfim, ele não se adequava, ele terminou basicamente, ele largou a escola meses antes de se formar, mas desde jovem ele tinha um fascínio grande pela guitarra elétrica. E, e ele tinha os seus ídolos, ele se inspirava muito, especialmente em Beatles. Acredito que na parte mais à frente, quando começou o que eu vou chamar de pré-Nirvana, o punk rock, mas óbvio que as bandas mais famosas que bombavam na época, mas eles tinham uma amizade muito grande com um pessoal de uma banda chamada The Melvins, que Verdade, verdade. Eu vou lhe falar, então. O Melvin era o fãs no rock, sabe? Que pessoa mais um zumbi, sabe? exatamente. Chega a ser um psicodélico sujo. Tipo, eu gosto do Melvin. O Melvin, o King Buzo, sabe? Cabeludão legal. Cabelo doido, aquele. Eles começaram em 83, eles são também de Seattle. Então, Não, eles não são de Seattle, mas eles foram posteriormente. eles têm um som e uma estética muito legal. Só que eles nunca exploraram também. Depois eles não têm um som popular, sabe? Eles não têm um som comercial. Nunca, sabe? Por mais que Eles pareça, faziam assim. covers de Jimi Hendrix, de Cream, Kiss, certo? Uhum. My War, aquela do Black Flag, eles se baseavam muito nisso. Mas de qualquer forma, eles tinham um estilo. Essa questão do fuzz. Meu, é, foi uma coisa. Foi uma coisa que eu acredito que moldou parte do, do uso do, da justificativa do Kurt de usar a quantidade de efeitos que ele usava, de brincar com a microfonia, com a sujeira mesmo. Mas prossiga, Jaime. Não, é isso mesmo pra falar do Melvin. E, e aí nessa época o vocalista, eu não sei, eu não me recordo se é o vocalista dessa banda. Ele é vocalista e guitarrista, é o Buzz Osborne, Então, mas não é Osborne, é Osborne, não tem o chama Hulk nem o chama ele King e Buzo. Ou Buzo. King Buzo, grande Buzo. E também pode chamar ele ele parece aquele vilão que tenta matar o Bart nos Simpsons, É, o que é o Sérgio nome Rock, cabelo. Não, ele tem muito. exatamente. Ele é estiloso, ele é estiloso. Eu gosto. De Estiloso, velho tá estiloso legal, demais. porque ele tá igual, ele manteve o mesmo cabelo, sabe? Agora ele usa aquela roupa tipo, roupa de padre, sabe? Cheia de olho, assim. É muito legal ele agora, é isso. Sim, Ele já apareceu sabe que ele já apareceu no desenho? é sério? Sabe aquele desenho que o avô? Sim, sim. Tem um episódio que tem uma criança lá que quer tocar guitarra e tal. E daí o tio avô chama o Buzo pra ensinar. E daí no final do episódio é uma música dele tocando. E
Mas era uma música já existente? Eles fizeram pro episódio mesmo? É uma existente já. Colocaram, seu avô. Puta, mas isso é muito legal, porque é uma banda que dá pra considerar grunge. Ah, Eu acredito que talvez. é uma banda, é uma banda Depende. underground, né? É underground. Eu não sei se grunge dá pra considerar, mas eles basicamente queriam. Eles deram aquela chama, aquela fagulha de chama, aquela fagulha que fez o fogo da vontade do Kurt de fazer a própria banda, de se estabelecer. E aí ele conheceu, ele queria o Kurt queria formar uma banda chamada Fecal Matter, isso no ano de 1986, com o Chris Novoselic. Se não me engano, ele se chama assim. O Chris, ele era um colega de escola dele. Eles tinham uma amizade já extensa. Ele basicamente ele foi posteriormente baixista do Nirvana, mas aliás, ele sempre foi baixista, mas esse Fecal Matter, eles chegaram a fazer uma demo, mas não vingou. Nesse meio tempo eles trocaram algumas vezes de baterista. Baterista nunca até 1989 nunca teve uma, como é que eu posso dizer, uma consistência na formação deles por parte de bateristas. Eles trocaram algumas vezes por vários motivos. Mas eu vou dar ênfase no primeiro álbum. É, houve no primeiro álbum a gente tem o senhor, como que se chama o menino lá? Dave É que Grohl. é O Dave. antes do Dave Grohl é o Chad Stanley. É. Você consegue ver ele, para quem se interessar, na primeira versão da música Blue. O, não, do Blue. Se eu não me engano, a música, o clipe da música Blue. Ele saiu em 89 e entrou o Dave Grohl. E aí ele terminou o álbum, metade, dá pra dizer que metade foi feito a bateria foi feita pelo Chad e metade foi feito é, pelo Dave Grohl. E o primeiro álbum, ele é extremamente diferente dos outros. Dentro inclusive, naquela época, falando da na época do lançamento do Nevermind, que foi em 91, era muito difícil o pessoal que gostava, que tinha conhecido Nirvana, mais ou menos ali, gostar desse álbum anterior. Ele era um álbum nichado. Ele era um álbum muito mais próximo ao punk. Mas, ao mesmo tempo, ele já não tinha aquela coisa mais polida, mais quebra-cabeça do punk. O Kurt abusava de gritos, ele abusava de notas altas, é, ele mesclava é, ele mesclava linhas da guitarra que remetem à melancolia, e, ao mesmo tempo com a alegria e, enfim, ele não teve mesmo assim eles fizeram uma turnê na Europa, mas o que estourou mesmo foi em 91 o lançamento do Nevermind, que é aquele álbum que eu acho que a capa do álbum é mais conhecida do que o álbum em si, que é aquela vista submersiva de uma piscina com um, um belo bebê desnudo, é, inclusive com bastante ênfase na não veste dele, e Nem nadando vamos na em polêmica busca do de. cara, né? Oi? Nem vamos entrar na polêmica do cara, né? Do bebê que gosta de processar. É porque
Vou apenas citar. Eles ganharam basicamente. Os pais dele ganharam por aquela foto, tipo, equivalente a uma pizza e uma coxinha. É, e o álbum explodiu, vendeu mais do que o, o álbum do Michael Jackson no ano, enfim. Mas é um álbum mais. Ele é mais melódico, ele é mais. Ele carrega um pouco mais do pop. E o destaque máximo dele, que foi o que fez o que talvez acendeu o Nirvana a nível mundial, definitivamente, e que também é, pode ser considerado a maldição do Nirvana, em especial do Kurt, é o Smells Like Teen Spirit. E após isso, só uma citada breve, houve um álbum chamado Incesticide, que ele é uma coletânea que lançou nesse meio tempo em 92, mas ele é basicamente uma sopa com várias músicas que não couberam em nenhum outro. E em 93, o último álbum de estúdio, o Inútero, que eu considero o suprassumo do grunge, eu considero ele o máximo que o Kurt é, aquilo lá é perfeitamente o que o Kurt queria atingir na música dele. Ele queria colocar a melancolia que ele sentia, ele queria colocar a dor, a frustração, a, a impulsividade, a raiva, a indignação, e tudo isso com uma evolução natural do grunge nirvanesco, digamos assim. E o Inútero, na minha opinião, é um álbum que ele pode ser ouvido inteiro e você realmente você não vai encontrar, você não vai conseguir pegar. Quem gosta de ouvir o álbum inteiro, eu sei que tem muita gente que gosta, eu também gosto, você não vai entender se tem ou não uma ordem, se é necessário ou não, mas você vai ver que é interessante demais o quão muda Não, ali, o quão remete cada coisa. então, é tudo muito diferente, né? Tipo, não tem uma unidade ali, sabe? Tipo, É, é completamente volátil, é completamente heterogêneo esse álbum. daí, né, só pra, antes da gente continuar, vamos só falar das outras, né? Depois a gente volta por consequências ali, né? Perfeitamente. Porque, né, depois a gente volta. Elder O, quer fazer alguma observação, amigo? ela, Catapimbas. ele não tá por aí, não. E dormiu, hein? Mas se fizer Power Metal, ele não liga. Toca agora um Tchaikovsky pra ele, que ele ama romancismo. Você vai Vamos ver se lá. ele não vai ficar feliz. Daqui, ó. Daí tem também, né? O Alice tem, certo? A formação é o Jerry Cantrell, na guitarra e nos vocais, o Cian Kinney na bateria, o Mike Starr no baixo e o Lane Stanley no vocal principal. O Lane Stanley, ele entrou depois. Só que, porque assim, a banda é do Era o Cantrell. Jerry, É. Então, a banda é do Cantrell. Só que o Lane entrou depois, e como ele tinha muito na presença de palco, ele virou o chefe. O chefe ao público, sabe? ele foi mais, mesmo não começando a banda, ele Ah, foi, ele foi mais tornou vocal, né? ele se tornou líder indiretamente ali. É, Ele ele tinha tinha uma mais postura de vocal, né? liderança, ele tinha uma voz de liderança, Não, a voz dele é a mais marcante que tem, né? É uma das mais marcantes do Grunge. Todas são, né? É legal que todas as bandas que a gente vai falar aqui, cada uma tem mas um a estilo dele mais. é fantástica. A dele, eu acho que o Alice in Chains, principalmente no álbum, Calma, não falei os não é, álbuns, não falei os álbuns. Então, a ah, discografia que eles têm tem até o momento, né? Até na época, né? O Facelift, de 90, o Dirt, de 92, e o homônimo, né? O Alice Chains, de 95. uhum. O Dirt dá pra considerar, porque eles também têm uns EPs e tal, mas o Dirt é a mestre-peça dele. Não tem como discordar disso. O Dirt é É, obra de arte.
E o Dirt, ele também, ele se encaixa, ele é muito, tem gente que considera ele muito próximo ao ideal do grunge que foi atingido no Nirvana, no Inútero, Não, mas é a masterpiece. porque assim, o Resistência, das outras bandas, ele é mais heavy metal do grupo, Sim, sabe? Então isso que é a diferença dele. Porque tem aquele vocal, é tipo Black Sabbath, que é o vocal do Ozzy doido, sabe? É aquele vocal só dele, sabe? sim. O Lane é um vocal só dele. Não tem, sabe? Não tem pra ninguém. Daí, é isso, assim. E ele mescla uma sonata, não sei se eu posso chamar assim. Ele mescla linhas é, musicais, instrumentais, que você, como muito bem disse, do thrash até mesmo, do Sim, thrash, sim. com um vocal visceral e rasgado, um vocal Ele é visceral do trash, sabe? muito Meio derretido, é, sabe? Porque ele fala meio derretido, sabe? Meio dopado. isso, perfeitamente. É um vocal. É, enfim, eu não sei, ele eu não consigo nem descrever. O vocal dele, eu, Porque aquilo, eu sei o que é, porque mas é vamos, impressionante. vamos, vamos comparar. O Kurt, ele tem um vocal bom. Só que assim, tipo, sabe assim, tipo, é um cara normal, sabe? Tipo, é um cara normal cantando. Sabe assim? Embora Tipo, tem muita gente que não considera, mas a gente vai tratar dessa ele, forma. ele tem, não dá pra você considerar normal, digo normal porque assim, se você não conhece, sabe assim, tipo, tá aí, sabe? Tipo, Uhum. é porque assim, eu não tenho esse problema do cantor ser impecável. Eu gosto do cantor que não canta bem, sabe? Tipo, o Robert Smith do The Cure, o Roberto Guedes de mesmo, sabe? Ele não canta direito, mas é bom de ouvir, sabe? É uma delícia. É o conjunto Então, que o muitas vezes próprio cantor, complementa. porque aquilo, você pega, você vai comparar, sei lá, ele ficou bem, e, sei lá, é um cara bem melódico, sei lá, um cara bem certinho, pensar. Melódia é bem. É um cara que tem um bom cantor, considerar, sabe? Sei lá, Do Red Hot, talvez? sim, você tem um cantor bom, sabe? Você tem, ele é um cantor bom, sabe? Sei lá, André Kisser, sabe? Sim. Não é Sim, guitarrista, não, sim. não é. Você entendeu? Você tem um cantor melódico, sabe? Cantor É, que é o frio, Kurt ele sabe? não tem, Ouvir, ele não usa muitas técnicas vocais exatamente, assim. é uma coisa que eu, por exemplo, eu odio, por exemplo. Ele é um ótimo cantor, certo? Uhum. Tipo, tem técnica e tudo mais. Isso eu quis dizer, sabe? Enquanto o Sim, Kirk é um sim. cara comum, sabe? Assim, isso eu quis dizer. Enfim, É, enquanto o Stanley, ele tem uma voz marcante, sabe? Só dele. Aquele jeito não tem como imitar, sabe? e ele atingia tons que Então ele grita, ele é diferente, sabe? Ele consegue gritar e voltar, toda aquela coisa, sabe? ele consegue fazer, entre muitas aspas, um zigue-zague no tom dele. Ele consegue vir e voltar sem pular, sem falhar no meio de uma transição. Ele, e é diafragmático, ele canta, ele Ele sabe usar o aquele, diafragma no então, canto dele. e aquele Você acústico vê que ele daquele bota de fato a energia dele, é visceral. e assim, outra, a guitarra do Cantrell também é muito boa, sabe? Tudo. Se você pega o Downey Jaime, Hole, sabe? seu som ficou robô. Ei, deve ter caído o sinal rapidão. Alô, tá ouvindo bem? Tá normal. Uhum. Tá, então. Aí você pega, por exemplo, Downey Hole, Tá sabe? parecendo aquele robô de Star Wars que fala com. É, é que tá ruim. Se não trava, aí eu travo vocês. Tô te ouvindo, Júlio. Tô ouvindo vocês. Daí, né, o. Mas enfim, Então o problema é na minha internet, gato, provavelmente. Com licença. o. Mas enfim, o Alice in Chains, o diferencial dele é que eles são muito pesados. Sabe assim, em comparação com as outras. Tipo, o Nirvana, ele pode ficar mais sujo, mais pesado. O Pearl Jam, o Soundgarden também. Só que eles fazem um pesado
muito barulhento. Ele explode, eles fazem explodir no momento. Então, enquanto o Alice in Chains, eu gosto que explode de verdade, sabe? É metal mesmo, sabe? Vira metal ali. É, assim, instrumental. Se a gente pegar a termos. É que o Alice in Chains, eu não sei se. Isso é um pouco leigo da minha parte, porque canto eu realmente não. Eu entendo pouca coisa, eu pesquisei, mas pesquisei por muito tempo, tenho interesse grande, mas você vê que tem um dualismo ali interessante entre o instrumental e o canto dele. É que é um metal, e ao mesmo tempo ele usa ele usa técnicas que não se, pelo menos eu não me recordo que não se via nada parecido no metal. Talvez Então, esteja chovendo num molhado, sendo mas enfim, vamos avançar aqui, vamos avançar. Esse aqui tá no meio do caminho, porque ele é da galera de Seattle, só que é uma que ninguém liga muito. Que é o Stone Temple Pilots. Que é o quê? É o Scott Wayland nos vocais, o Dan DeLeo na guitarra, o Robert DeLeo no baixo, nos backing vocal, e o Eric Curtis na bateria. Eles têm o Core em 94 e o Purple em 96. Assim, eu não ligo muito pro Temple Pilots. O som deles é meio genérico, sabe? Assim, você compara com as outras três, sabe? sim. Tipo, você não vê nada marcante. Tipo, o Scott Wayland ele parece um Lenny Stanley de baixo custo, sabe? Então, Lenesteira da Shopee. Opa, então, não nos então, processem. eu não tenho muito o que dizer dele. É só legal a história do nome da banda, né? Sabe como que foi formado o nome da banda? Eu adoraria saber. Sabe aquele posto de gasolina? O STP? Sim, já tem uma breve lembrança. Que tem adesivo por aí e tal. Ah, sim. Então, teve uma época, no começo dos anos 90, fim de tal, assim, né? Que teve que os adolescentes, a juventude gostava de adesivo, né? Meu Daí, Deus, que época. daí o Eu que ainda tô acontece? nela. Um dos adesivos que o pessoal gostava era desse posto, o STP. Sabe? Porque é bonitinho, sabe? É legal. E os E, caras e- procurando. Daí os caras procurando a banda e pensaram, vamos usar isso aqui porque a gente já copiou, a gente pegou louco pra gente, sabe assim? Tipo, já os caras já copiou. já vai ter o adesivo colado. Então, todo mundo já anda com isso. Daí for pensar a Se letra, assim. lasque, vamos meter o E daí, nome da nossa banda. e daí eles ficaram tentando criar um nome pra combinar com STP, sabe? Três palavras, Uhum. sabe assim? Até que saiu, Stone Temple Pilots. Foi isso, só pra ter na letrinha aí. E, puta, que interessante, cara. E daí continua. Daí tem o Pearl Jam, né? Também. Que tem Eddie Vedder no vocal e na guitarra, o Jeff Ament no baixo, o Stone Gossard na guitarra rítmica e o Matt Cameron na bateria. A discografia dele é assim. Eles têm bastante coisa, só que eu só vou considerar para esse momento do grunge dois álbuns e depois mais um depois ali. Que é o que? É o Tem, de 91, e o Versus, de 93. O Pearl Jam, ele estourou bastante. Sabe? Ele estourou assim, comparativamente com o Nirvana, sabe? Tipo, o Nirvana é número 1, o Pearl Jam é número 2, sabe? Chegou nesse nível, mas. Exatamente. E principalmente pra música Ebb and Flow, que se você já conhece, se você flaga pelo Instagram, por, sei lá, esses The Hills aí, você deve ter visto Jesus andando de skate quando toca Ebb and Flow. É uma música extremamente enérgica, marcante. Ele tem acordes completinhos, assim. É uma coisa gostosa de ouvir. O vocal acompanha bem e acredito que é uma coisa que eu mesmo cometi isso. Eu conheço até um bom tempo eu conhecia a banda simplesmente por essa música e por aquela
Ah, Last Kiss, que era um cover, na verdade, uma música antiga, que eu não me lembro o compositor. Mas Então, basicamente essa. e as outras músicas do álbum do Tem, tipo a Black, elas são mais tristona mesmo, certo? Tipo, o grunge triste, né? É. Ou triste de camisa xadrez, né? Camisa de flanela. Daí, o que acontece? Quando eles explodiram, certo? O Ed Vedder, ele é daquele cara, que ele é tipo Jim Morrison, e ele fica, eu não quero ser famoso, eu não quero ser rico, eu quero tocar na garagem, sabe? Eu só quero ser poeta, sabe? Esse tipo de coisa. Ele não queria ser famoso e tal. Daí ele fugiu. Quando a produtora mandou eles gravarem outro álbum, sabe? Com equipamento de ponta, tudo caprichado, O cara deu uma de Lázaro Barbosa. ele simplesmente fugiu e começou a andar pelo país, certo? Porque quando ele estava no estúdio, ele estava de bloqueio criativo, sabe? Ele ficou em bloqueio, entendeu? Não conseguiu criar nada. Daí, Uhum. e aquilo, o pessoal tentando criar coisas pra tapar buraco e tal, não conseguia, não conseguia. E daí ele volta. E porque essa viagem dele pelo país e tudo, deu inspiração pra ele. E daí ele faz músicas, coisas baseadas no que ele viu, sabe? Uma música do preconceito, esse tipo de coisa, porque ele viu andarilhos É, negros, esse tipo é de uma coisa. época, é uma fase da banda meio ativista. Sim, sim. Daí tem, por exemplo, aquela música Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, que É a ele. música que eu não sei falar o nome. Então, é uma música gigantesca, que é o nome gigantesco porque ele passa pela cidadezinha, ele viu uma mulher velha, de meia idade, assim, no balcão de uma loja, sabe? Daí cria toda uma história em volta dela, sabe? E que o homem que ela gostava saiu da cidade quando ele era mais novo, ele saiu por aí, e ela ficou na cidade pra sempre, essa coisa toda, sabe? Assim, daí ele começou a mudar o eu lírico, sabe? Fazer esse eu lírico mais diferentão e tudo mais. Assim, tipo, o eu lírico é ele, é essa mulher, sabe? Assim, tá vendo as coisas passar e tudo mais. Enfim. Daí ele teve essa mudança, sabe? Assim, daí não tem mais uns dois lá, tem a Vitalogy, tem mais alguns, só que eles são bem ruinzinhos. E ninguém liga muito pra eles, eu não vou comentar eles aqui. Daí, tem, daí que pra finalizar, né, as bandas de Seattle, temos Soundgarden e Temple of the Dog. E assim, Soundgarden e Temple of the Dog meio que são a mesma banda, só que com propósitos diferentes. Dá pra você incluir Audioslave também. Ah, não, Audioslave depois, Audioslave não é grande. Audioslave é o ápice da motivação. Tipo, você quer ficar triste, escuta Audioslave que você quer voltá-lo de novo, sabe? Audioslave é É, incrível. Eu escuto de manhã, quando eu tô pra aula, eu escuto ou Audioslave, ou Kanye West, ou Mike Patton. É esses é um três. homem de cultura. É 30 das manhãs. Enfim. Porque assim, o Soundgarden, a formação é o Chris Cornell no vocal na bateria, o Kenta Hill na guitarra e o Hiro Yamamoto no baixo, certo? Eles Uhum. lançaram Pet Motor Finger em 91 e Super Unknown em 94. Super Unknown, eu acho que foi o que tem o maior hit dele, que é o Black Hole Sun. Sim. Provavelmente o maior hit do Soundgarden é o Black Hole Sun. E a Temple of the Dog é o Chris Cornell nos vocais, o Eddie Vedder de participação especial, o Stone Gossard de guitarra, o Jeff Amos no baixo, o Mike McReady na guitarra, e o Mike McReady depois ele entraria pro Pearl Jam. Eu ia lhe O Mike, perguntar isso, porque eu lembro dele como membro do Pearl Jam, né? não, ele entrou depois a partir daqui depois aqui, eles entraram depois. E o Matt Cameron na bateria. Ele tem só um álbum, que é o homônimo de 91, certo? Também. Uhum. Porque assim, o Temple of the Dog, ele é meio que um tributo do Soundgarden a um amigo dele que morreu, o Andrew Wood. E ele cantava em duas bandas, o Malfunction e o Mother Love Bone, sabe? É umas duas bandas aqui, ó.
menorzinho e tal. Ele morreu em 90, daí eles eram amigos e fizeram esse álbum de homenagem, né? Daí é um álbum bem sentimental tal. Bem reflexivo, sabe? Então é bonito de escutar. Perfeitamente. Sabe? Tem uma vibe legal. Assim, tipo, E não é, e não é demasiadamente melancólico, como se espera então, nesse contexto. tipo, é bom de escutar, sabe? Sim, tipo, Não é o som que vai te deixar é, desanimado e com é um pensamentos que não são seus. é mais conforta do que te deixa triste. Um som mais de Ele conforto, é, ele quase. é como se fosse, ele é como se fosse aquela consolação que alguém, numa situação como que eles tentam representar, precisa ouvir. É isso. Então, justamente, é aquilo. A mistura das vozes do Cornel e do Vedder é perfeita, sabe? Os dois cantando junto é incrível, sabe? Os dois combinam muito bem, sabe? Porque, assim, o Eddie Vedder, o Cornel, ele é muito bom. Ele é um vocalista muito bom, sabe? Ele tem uma voz muito boa. Só que, É incrível. pelo Soundgarden, o som do Soundgarden era muito pesado, muito sujo, sabe? Só que aquela sujeira, Novamente o sujo. só que assim, não é aquela sujeira boa, é a sujeira ruim. É aquela sujeira que tampa o som bom, sabe? Fica tão bagunçado que você Dá não um sabe pouco nem de o que tá acontecendo. dificuldade para algumas pessoas de conseguir prestar atenção no que está acontecendo, assimilar direito. Então, porque você nem sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que tá tocando, tocando baixo, você não consegue nem escutar o Cornel cantar, sabe? Tão sujo que fica o negócio. E que os primeiros tinham baixo orçamento também, se eu não me engano, Então, literalmente, no caso. então, não, quem faz muito isso também é o Rob Zombie. Ele lança um álbum bom, muito bom, depois um álbum mais ou menos. Depois um que ele enche de fãs, enche de sujeira, você não sabe o que tá acontecendo. Quem você E falou depois que esse? o Rob Zombie. Ah, sim, sim. Ele faz muito isso. É tipo, um álbum é limpinho, bonito, gostoso de escutar. O outro é tipo uma parte 2, certo? Tipo, meio que sobra do primeiro. Depois entra no embalo, Ah, ele é um começa a fazer coisa. compilado que ele botou como número 2. Daí ele começa a fazer um negócio muito sujo, você não sabe o que tá acontecendo. Você não consegue nem escutar nada. Daí ele lança outro que é muito bom. E fica esse ciclo pra sempre, até hoje em dia, sabe? Então, e o Soundgarden fazia isso também, sabe? Sujava demais o som. E o coitado do Rob Zombie, desculpe a interrupção, ele também sofreu uma maldição aí por causa do Chuck, né? Que Living Dead Girl virou o Smells Like Teen Spirit dele. Sim, então. Mas ele tem uma, Daí. uma carreira musical boa, Ah, recomendo pra quem. carreira musical e carreira filmográfica. O filme dele é muito bom. Menos Halloween 2. Halloween 2 nós falamos dele aqui. Esse é podre mesmo. Eu não consigo defender Halloween 2. É, eu acho que esse cara, ele daria pra fazer um podcast dele só. Não, o Rob Zombie merece. Porque ele é legal, eu gosto do Rob Zombie. É aquilo, o Rob Zombie é daqueles caras que na gringa, ou você ama ele até o fim, ou você odeia. Não tem meu termo pra ele, eu não gosto. Tem uns caras, pelo que eu vi em comunidades assim, tem um pessoal que fazia bastante. O pessoal debochava bastante dele, mas ele tem uma fanbase também que o defende e o aprecia. Tem. Ah, eu gosto do filme dele. A trilogia dele, do Registrados do Inferno, é muito boa. Registrados do Inferno. Isso que eu acabei de falar também acontece. Eu também gosto bastante dele, já. Acontece bastante com o Eddie Vedder, que eu já vi várias pessoas falando assim, o Eddie Vedder, porque ele usa, o Eddie Vedder, ele abusa, não é abusa, mas ele faz um uso exacerbado do vibrato no vocal dele, bastante. Então ele fica aquele bem tosco a minha interpretação, mas basicamente o pessoal lá zoou falando que ele parece uma cabra. Sim. Fizeram até um apelido que o nome dele é Ed Goater, uma coisa assim, sei Por lá. isso, por isso que a capa do Versus é macabra, né? Pior que não foi proposital, se eu não me engano, mas
também. Mas aí ficou, né? Daí, enfim, agora, essa foi o geralzão, eu falei, a gente não vai se aprofundar, só estamos comentando. Daí Eu sou agora, um completo, detalhe, eu sou apenas um detalhe. apaixonado. Eu realmente não tenho, Não, não justamente, tenho, porque assim, se a gente fosse falar tintim por tintim todas as coisas, é 15 episódios. Enfim, é, agora realmente, vamos pro, pra, porque isso foi, pense que isso foi o auge do grupo, certo? Tudo, sim, o perfeitamente. auge. Só que aí chega o, assim, daí tem um negócio que é, agora só uma rapidinho, que eu tenho esquecido de colocar na pauta, mas agora eu lembrei, que são os unplugged da MTV. É, eu não citei ele na discografia do Nirvana, desculpe te cortar. É porque não são, como não são álbuns de estúdio, né? Mas eles ocorrem, eles ocorrem da mesma forma nas bandas que a gente citou. Porque assim, É, a MTV na época era muito grande, sabe? não Daí, compare a MTV do Brasil com a de lá, são coisas completamente diferentes. É impossível comparar. Lá tinha uma força muito grande, tinha uma fanbase, digamos assim, muito grande. Lá era a porta de entrada para muitas pessoas descobrirem o som de sim, os bandas. clipes, os clipes que ficavam tocando o tempo inteiro, sabe? Enfim, Sim, nessa Saturday época, Night Live, né? então, Tinha nessa também. época, os caras, eles decidiram fazer o quê? Vamos pegar essas bandas, que é tudo rock, né, de distorção, sabe, com distorcido, som, tudo coisado assim, tudo falando sujo, bagunçado e tal. Botar Vamos os caras fazer, para tocar acústico. vamos fazer ele tocar acústico, vamos desafiar ele. E não é que o cara é brabo mesmo, e consegue tocar Botaram lá eles numa saia justa para se lascar. e aquilo. Os caras tocam a coisa mais linda do mundo. Se você escuta o Licença Unplugged e não desmancha, você tá morto por dentro. Ouçam, estimados ouvintes, ouçam Nutshell do Alice in Não, Chains. Ouçam World eles fazem também? faz. Essas duas, mas Nutshell é uma música que ela ouça ela em estúdio e ela no Unplugged. Ela consegue se aderir ao meio que ela foi inserido ali, no caso Unplugged, de uma forma muito interessante. Não, e assim, os Unplugged, o negócio fica muito bom, sabe? Eles conseguiram fazer, sabe? Tipo, é, O do daí Nirvana em mostra. especial merece umas aspas que Não, mais pra sabe? frente eu vou Assim, citar. eles conseguem mostrar que não precisa de distorção pra ser bom, sabe? Não era só o estúdio, eles eram realmente bons, sabe? Porque assim, o Sim. Nirvana, rapidão. Deixa eu só falar isso aqui, depois eu Não, já. não, fica à vontade. Hoje, o Nirvana, eles fizeram o cover de The Man Who Showed the World, do David Bowie. Essa era uma música que já era assim, é um dos hits do David Bowie, é um dos primeiros hits dele, do álbum homônimo, né, de 60 e pouco. É um álbum de antes do Zig Stardust e tudo mais. Também convido vocês a ouvirem o original quando forem ouvir o. Ele, esse é um álbum assim, já é um álbum de 70, certo? É um álbum assim, não tinha saído nem ainda o Zig, sabe? Não tinha estourado de vez o Bowie. É, Só que o Nirvana vai lá e faz um cover dessa música. E o David Bowie dispara de novo, sabe? Ele fica e de novo. foi uma coisa assustadora. Porque assim, o David Bowie nos anos 90, ele era muito experimental, sabe? Ele quis zoar, ele quis experimentar, ele ficou amigo do Pet Shop Boys, sabe? Ele ficou É, amigo do Pet Shop eu Boys nunca entendi isso, mas enfim. então, ele ficou amigo do Pet Shop Boys e ficou super fã no Nine Inch Nails, sabe? Aí Então eu ele quis entendo. imitar, então ele quis imitar essa galera, ele quis entrar
Ele quis assim, aquele How do you do, fellow kids? Sabe? Então ele quis juntar com a juventude, sabe? Então quis fazer É uma aquele coisa. tiozão, aquele tiozão que aparecia em desenho animado, extremamente caricato, assim, que ele chegava pra molecada e falava, maneiro, Então, batuta. os anos 90 pro Bowie foi isso, sabe? Não, ele fez de álbum sem ele em anime, sabe? É, Então, não foi um desastre, mas não, assim, mas é difícil de escutar, mas você consegue gostar, certo? eu pessoalmente gosto pra caramba da obra do Bowie, e inclusive esses dos anos 90, Não, reconheço que eles são diferentes, que eles têm características que não podem não atrair todo mundo, mas eu admiro. não, mas é bom, né? Mas enfim, voltando os Unplugged, falei, do Unplugged, Oi? falha do Unplugged do Nirvana, que Então, você ia falar. perfeito. O Plug do Nirvana, ele, ele começa, ele tem uma coisa que é assim, o MTV Unplugged, o próprio nome diz Unplugged, né, desplugado, sem plug, sem fio, sem usar pedais de efeito, sem usar distorções. Mas ele, o Kurt ele era uma pessoa meio que não estava muito aí. Aí ele catou e falou assim: pô, vou ensaiar bonitinho, do jeito que eles querem. E aí, quando chegou no ao vivo, assim, na versão final, que começou, que tava com plateia e tudo mais, e ele combinou com o, o instrumentista dele, né? E aí ele usou, eu não tenho certeza qual. Eu sei que ele usou pedal de coros, eu sei que ele usou sim. é, Distorção ele usou? Você sabe me dizer? É, eu não tô Mas, lembrado, mas não, enfim, eu não vou ele saber, tava usando um violão. Oi? isso eu não vou saber falar também, isso daí eu não entendo. Basicamente, ele mandou um cara construir uma caixa falsa na frente do amplificador para disfarçar, como se fosse o calço do monitor. E, e o Kurt, ele deu um golpe no negócio lá, bem dizer. E você consegue, ele usou a distorção, você pode ver no The Man Who Sold the World, acabei de confirmar isso. Ele é amplificado e você vê, inclusive, você percebe que ele fica diferente. Tem duas versões do The Man Who Sold the World do Nirvana. Tem a do MTV Live Load de 1993, que esse é na guitarra elétrica. Talvez você goste mais, mas você vai perceber que na Unplugged ele distorceu um violão e isso é esquisito, mas ficou bom. Não foi o David Bowie não foi o único que ele ele homenageou com cover assim. Basicamente ele tocou é, 3 covers. Dentre elas foi ele tocou Where Did You Sleep Last Night, que é uma música, se eu não me engano, de 1933 do Lead Belly. Já me deve, com certeza conhece. Eu não conheço, eu conheço, é parecido assim, a premissa da música, né? É uma Hum, que é aquela In the Woods, sabe? sim, sim. Então, é uma mesmo estilo. Eles também, ó, vou citar primeiro, eles fizeram cover dos seguintes artistas: do David Bowie, uma banda chamada Meat Puppets, que com eles participou o Kirkwood,
que é o baixista dessa banda, e também, aliás, 3 músicas do Meat Puppets e essa do Lil Belly. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas, em ordem, About a Girl, que é do álbum Bleach, que é o álbum pesado, mas essa é a música mais leve. O Kameze War, que ficou maravilhoso. O Jesus Wants for, eu acho que chama Wants Me for a Sunday, que também é um cover de uma banda chamada Vaselines. E em seguida o The Man Who Sold the World, o Penny Royalty, que é do Inútero, Dump, Polly, que essa é do Nevermind, On a Plane, Nevermind, Something in the Way, que é do Nevermind, mas essa ficou extremamente densa, acústico. Ela mas, é, mas estão me ouvindo? Estão me ouvindo, senhores? Tô. É que desculpem, a Vivo ligou para mim, com certeza para me cobrar. Acontece, E, eles ligam também. mas eu daria ênfase nos covers que ele fez dessa música, que é a que o Jaime citou, do David Bowie, esses Jesus Want Me for a Something, e as da Meat Puppets, que se você pegar a original, ela é totalmente diferente, que são a Plateau, All Me e Lake of Fire. A Lake of Fire, ele pegou uma música que é extremamente. A original é. E ele pegou e rasgou o vocal disso. Aí depois dá o Apologies, e ele finalizou com essa do Lead Belly, que é Where Did You Sleep Last Night? Tem pessoas, isso foge um pouco do tema, mas tem pessoas que dizem que essa foi uma indireta para Courtney Love, a mulher dele, mas talvez seja, talvez não seja. Eu acho que simplesmente ele gostava muito desse cara porque foi uma das inspirações dele. Mas vejam essa música, Where Did You Sleep Last Night? Essa daqui ela fica impressionante. Você vai ver que a voz dele termina ele acaba com a voz dele com essa música. E o álbum inteiro é bastante descontraído, eles estão mais próximos do público, ele faz umas piadinhas, ele até faz uma piadinha com o Ed Não, Vedder. só que tem uma coisa. O Dave Grohl tá muito brega naquela roupinha. Desculpe. Não, naquela música, no plug. O Dave Grohl tá muito brega naquela roupinha dele. De cola rolê. Sim, Ele tá muito feio ali. e, cara, o Kurt ali, a título de curiosidade, ele não lavava o cabelo no dia ali, ele Então, não lavava o cabelo há mais ou menos, se eu não me engano, 25 dias. é o básico do grunge, né? E, e tem gente que fala que é uma das apresentações, o cabelo dele tá mais bonito. Então, é isso aí, cara, amigo. Se você quer ficar mais bonito, não lave o cabelo. Não é brincadeira, Uhum. lave sim o cabelo. Mas esse álbum é muito importante. Ele vendeu muito bem também. É, as gravações foram feitas em 18 de novembro de 93, se eu não me engano. E ela já conta com o segundo guitarrista do Nirvana, o Pat Smear, que ele permaneceu a partir desse álbum e das turnês de 93 e 94 do Inútero, e da Uhum. violoncelista, ela se chama Laurie Gold alguma coisa, que ele usou, ele insistiu em usar o violoncelo e deu um resultado magnífico. Você consegue ouvir em All Apologies, não me recordo, e
na Live Load você ouve também na Heart Shaped Box, que é a minha preferida. Mas é basicamente isso. Espero não ter sido enrolado nessa parte e óbvio demais, mas Não, tá bom, tá bom. Tá bom. acredito que seja não é eu conheço pessoas que eu tenho amigos que são bastante fãs do Nirvana, inclusive tenho amizade com um grupo que é cover aqui no Brasil. Eles são um cover bem famoso aqui e eles mesmo Olha, eles não gostam tanto. Oi? não, também Eles não foi não nada. gostam tanto do Unplugged, mas aí vai de cada um. Daí então. Mas é Tá, interessante, tá. uma coisa que vale a pena frisar, que como talvez eu saiba melhor do Nirvana do que do grunge no geral, e mesmo assim eu Só pra talvez não saiba tanto, o tema, vocês podem, o Jaime citou que os outros, teve outras bandas que nós citamos que também tiveram Unplugged. É, nessa do Nirvana em específico, o Kurt ele especificou que ele queria o ambiente com um tema de funeral. Então você percebe que você vai se deparar com velas pretas, você vai se deparar com um lustre de cristal e lírio de coroa mesmo. Uhum. E basicamente ele não falou, eu quero como funeral, ele falou essas características. Aí o produtor chegou e falou, Kurt, mas tipo um funeral? Ele falou, exatamente isso. E Então, né? basicamente isso em 18 de novembro. Ele morreu, se eu não me engano, em 19 de. Não, 5 de abril, se eu não me engano. Mas já estava numa fase final dele, então você percebe muita visceralidade. Então, justamente, dando esse gancho, né? Porque, ó, o Unplugged foi em 93. Em 5 de abril de 94, Kurt Cobain assinou de propósito pro Vasco. Ele entrou pro Jackson's Five. Ele abandonou o Nirvana e foi pro Jackson's Five. Então, e nisso o Grunge morreu também junto. O Grunge foi junto porque é aquilo que eu falei. Gradativamente, mas o impacto inicial foi imenso. Porque tipo, as outras bandas que lá do B que a gente não falou, foram mudando mais o som, sabe? Virando rock alternativo, mais coitado e tal. O. É, daí, né, com isso, foi acabando, né? Só perdeu o pique. O som já cansou, sabe? Uhum. Tanto que, né, a principal banda que eu falei aqui, a última banda, o último álbum, mais tarde, aqui, foi em 96 do Tempo, sabe? Uhum. Daí. E daí depois, peraí. Tá ouvindo? Sim, Eu, sim, senhor. eu tive, daí, né, depois, o, o Lane, ele teve também um problema muito bravo também. O Lane problemático, não deu pra continuar a banda. O Lenny, ele basicamente, ele foi, ele basicamente, Do Lane. o Lenny, se eu não estou errado, ele foi, ele foi de Comes e Bebes no mesmo dia do mesmo mês do Kurt, porém em 2003, acho. Acho que é 2002 ou 2003. Mas foi no mesmo dia e mês, né? Sim, sim. É, Porém, foi um pouco pior. Foi um contexto até que assustadoramente parecido. Ambos foram encontrados algum tempo depois. Porém, o Lenny
ele foi encontrado muito tempo depois. E Então, vocês 2002, né? imaginam, 2002. É. Então foi. Ele já Daí. estava sofrendo fazia um tempo. E o Uhum. final, ele já estava um bom tempo ausentado. E ele teve problemas, pelo que eu entendi da história, ele teve problemas de relacionamento. E aí isso aumentou o problema que ele tinha com pesticidas de auto-administrados, e ele misturou, já era comum, mas calcula-se que foi pesticida demais no repolho dele. Enfim. Daí Peço acabou e a banda. desculpas, peço Daí, desculpas então, pela forma que tratei isso, mas é que, como todo mundo sabe, a plataforma é um pouco. enfim. Daí a banda, né, ela já tava em ato faz tempo e eles só voltaram lá por 2015, por aí, com outro cantor. Né, qual é o nome do cara? Não esqueci o nome do cara agora. É O do Duval, Alice o Duval. É, o Duval. Ele voltou lá por 2015, né? Com ele agora no vocal e tudo mais. Mas daí é outra conversa. William Duval, grande. Aí, daí tem. Daí o Soundgarden, né? Também acaba um pouco tempo depois, né? Porque depois O, começa o. Não que morreu, porque o Chris Cornell, ele depois começa o Audioslave. Como... ele parou e voltou pra algumas. Ele tinha muita banda, pô. Ele tinha muito Então, mais banda o cara era do muito que bom, né? pô, fora. Mas ele era bom demais. Tanto, Inclusive, tanto é, que tem a é, teoria de que ele foi suicidado, e não por si mesmo, ele foi de Vargas. foi demais. Porque, assim, aparentemente, tem essa teoria de conspiração aí, ele estava para lançar um documentário sobre o vesgo do Baço Preto em, em Hollywood, sabe? Hum. Então, Eu já ouvi falar sobre isso. então ele estava planejando esse documentário, é tipo aquele filme que saiu, o Sonic Freedom, sabe? É, não conheço, mas vou, Então, é vou, sobre, é sobre tráfico de gente, vou na tomar verdade. nota. Enfim, ele ia fazer um documentário sobre isso, sabe? E Uhum. logo depois aparece e de Vasco, né? Ele, Então é meio suspeito o caso dele, sabe? ele foi de espaguete de pupunhas. E Daí foi de uma forma muito estranha, foi num hotel, foi uma foi, mistura então. muito grande uma mistura muito grande de elixires. Então, É, ele tá fudido. Enfim, daí, né, e o Ed Vedder já por aí, né? O Ed uma Vedder tá pequena aqui, pode observação perguntar. rapidinho, o Chris Cornell, ele teve um dos trabalhos, eu não me recordo se foi um dos últimos, ele, ele fez, eu considero, se tem uma série de filmes que eu considero excelente em trilha sonora, é 007, James Bond. E ele foi muito E melhor. ele foi o responsável pela música do, não é do Skyfall, porque a do Skyfall, se eu não me engano, é a Adele, eu acho. É do, não sei qual que é, mas se chama é, You Know My Name. You Know My Name. Não, Recomendo que vocês vejam. essa É música perfeita, foi. é linda. Não, essa foi a música que fez eu conhecer o Chris Cornell. Pra você ter ideia. É pro filme do Cassino Royale. Essa música me fez conhecer as bandas do Chris Cornell que eu não sabia que existiam, porque eu conhecia o Soundgarden e depois vi as outras. Gosto muito do Audioslave, recomendo a música Gasoline. Uhum. Não, o Audioslave é maravilhoso. 3 álbuns, os 3 são perfeitos. Sabe? Não tem nada de ruim ali. Enfim, O ruim é daí quando o. acaba. Então, exatamente. Tipo, eu consigo escutar os 3 de uma lapada só sem parar.
sabe? Também é ruim Muito. quando a mulher do Spotify grita, fala alguma propaganda bem alto. Não é bacana, mas Enfim. acontece. E é isso, né? Daí o, o Ed Vedder tá firme e forte por aí. Tá, E o não tá mais. Nirvana, o O Ed Vedder. Nirvana, Ano passado ele lançou álbum novo, tá? Solo. Porque tem uma coisa que eu ia voltar a falar. O próprio Pearl Jam não acabou, né? Tá nativa, só que assim, em 98 eles fazem um álbum lá, o Yeld, que já não é mais grunge. É um rock alternativo, assim. Só que é uma vibe também diferente, sabe? Chega a ser é, outro. Assim, foi. é muito E bom. como que você descreve Ah, esse eu, gênero deles? eu chamo de alternativo, porque não tem nem encaixar, sabe? Porque É uma vibe de um Audioslave mesmo, sabe? eu admito aos senhores e ao público que nos ouve que eu sou um tremendo ignorante em Pearl Jam por não ter tanto apego Eu, à, eu, à música deles. tanto que assim, eu gosto tanto do Yeld, sim. É, é até mais do que eu tenho, né? Porque o Yeld é o que tem o principal hit dele, que é o Dota Evolution, né? Sim, sim, de fato. Essa daí é uma das que eu gosto. Então, E enfim. eu tenho um problema que eu gosto muito da maioria são desconhecidas. Enfim, e agora, para finalizar, o Dave Grohl. O, de, o, o Dave Grohl, ele era, como eu disse, ele foi o último, o baterista do Nirvana e o que ficou da metade do primeiro álbum de estúdio até o final. Não houve trocas depois disso. A formação permaneceu. O que aconteceu foi que houve o acréscimo nas turnês a partir do Inútero, a partir do Unplugged e consequentemente das turnês do Inútero do Pat Smear, que era o guitarrista base, ou solo, às vezes era base, às vezes era solo, e a menina do violoncelo, mas fora isso permaneceu igual. O Dave Grohl, ele tinha um apego muito grande pelo Kurt. É, Na verdade, os três ali, eles tinham, até mesmo o Pat Smear, mesmo ele vindo depois, ele tinha um carinho imenso ali por todos. Eles realmente, porque eles viveram em van, eles realmente, eles foram para a Europa sem um puto, e eles fizeram uma turnê por vários países, lá na época do Blitz, que tinha tudo para dar errado, deu de certa forma errado, mas não deu tão errado, deu um reconhecimento para eles. E basicamente o, o que mais sofreu assim foi, eu acredito que seja o Dave Grohl, porque em 96 ele apareceu, eu não sei que ano que apareceu a banda, ele se tornou após, lembre-se que ele era baterista do Nirvana e ele criou uma banda chamada Foo Fighters. Em 96, se não me engano, ele lançou acho que o primeiro, já deve ter sido o segundo álbum, não, o primeiro, que teve uma música que estourou, que é o Everlong, e aí depois tem o My Hero, eu não sei se é dessa época também, acredito que sim, e ele não, você não vê tanta semelhança com É mais o pop, né? grunge, É bem é pop, popzão. Pop. é, e ele basicamente ele tem uma coisa que ele tem eu vou chamar de código de ética. Ele se recusa a tocar qualquer obra do Nirvana em palco como guitarrista e como como vou dizer assim, sendo o Kurt do negócio. Ele já tocou sim em 2014. Teve um
foi na MTV Awards, se eu não me engano, que fez uma homenagem ao Nirvana, e eles tocaram o Smells Like Teen Spirit, que era a música que o Kurt mais odiava, bem dizer, mas com o Dave Grohl na bateria, com o Chris Novoselic no baixo e uma moça sensacional aí na guitarra e no vocal. Mas você não vai encontrar ele. Você vai encontrar, assim, se você pesquisar, ele tocando, assim, durante o ensaio, ele tocando um riff ou outro. Mas ele não quer saber disso. E, e a vida dele é meio complicada. Falando do Chris Novoselic, que é um pouco mais fácil falar, ele, após o negócio, ele ficou muito mal também, mas ele, até onde sei, ele saiu da cena musical e, e ele, acredito que de recente, ele virou um ativista, ele virou um ativista político, não me lembro se é pela causa animal ou algo assim, mas é, ele Dividou, né? Entendeu o que aconteceu com ele. Ele até teve umas participações. Aliás, ele tá em atividade sim hoje em dia, mas eu, eu não admito que eu não conheço, entendeu? Eu tinha feito essa pesquisa prévia. Ele tá sim em atividade, mas eu não conheço. Eu sei que ele ficou mais famoso pelas opiniões que ele tem, quando ele aparece, ele sorta uma dessa aí e vaza de novo e volta pra caverna dele em Seattle e fica escondido lá por alguns anos. E o Dave Grohl, ele não tem nenhuma inimizade, os dois, tá? Eles simplesmente se separaram, porque o Dave Grohl, Foo Fighters explodiu, Uhum. e o Dave Grohl, ele teve recentemente, a banda dele sofreu uma perda também, que tem até umas pessoas que comparam como se chama, Jaime, o baterista. O Taylor House. Ele era o baterista do Foo Fighters, que é a banda é, formada após o Nirvana pelo Dave Grohl, e ele faleceu ano passado. Ele teve uma condição fulminante. Ele fazia, digamos, auto-administração de, de coisinhas, e ele teve um colapso, se eu não me engano, foi um colapso cardíaco ou eu sei que ele estava com uma hipertrofia ele estava com uma cardiomiopatia lá, disse que o coração dele estava 4 vezes o tamanho que um coração deveria estar, tão, e tanto que esse coração se esforçava para lidar com a quantidade de Coca-Cola que ele utilizava. E o Jaime me contou uma coisa e eu fui atrás e eu não sabia que após isso o Dave Grohl ele lançou um álbum novo e eu gostaria que você falasse, Jaime. O And We Are Here, né? E aqui estamos, e ainda estamos aqui, né? Não, e aqui estamos nós. Bom, assim, é basicamente um álbum de luto do Dave Grohl, porque morreu tanto o Taylor quanto a mãe do Dave Grohl. Sim, seguido quase. E daí, pra lidar com o luto, ele fez mais um álbum, né? Tipo, ele deu E tal. é um álbum interessante, pessoal. É um álbum. E Eu não estava com muitas expectativas, mas eu achei interessante, sim. um ano antes do Hawkins morrer, ele tinha feito até um filme. Aquele Estúdio 666, que é o filme de terror do Foo Fighters, sabe? Com tudo cheio de referência e tal, o filme Slasher, sabe? É bem legal. Eu não tinha conhecimento disso também. É bem legalzinho, porque assim, aí eles estão sem É, inspiração, certo? eu O David Grohl posso tem inspiração. passar, eu Ele tem. posso dar recomendações Aí de você vai. conteúdo. Deixa eu só terminar aqui o Claro, filme claro. dele. E daí esse filme, assim, eles perderam a inspiração, daí eles decidem ir pra uma casa
uma mansão meio que abandonada pra gravar, né? Pra pegar inspiração nessa mansão. Só que o Dave Grohl é possuído e ele começa a matar os membros da banda, sabe? É bem legal. Eu É bem não toscão. havia visto isso. É bem toscão, tem a comédia boa, é bem legal, é bem Repete o nome pro pessoal aí. É Estúdio 666. Tapa na orelha. Agora o Jean vai falar as indicações e a gente finaliza. Bom, quanto ao quanto ao Nirvana, que é a banda que me introduziu à música, ao estudo musical, ao aprendizado de tanto de violoncelo, de guitarra e a tentativa talvez quase já declarada frustrada de teclado foi o Nirvana. Eu não eu nunca participei de grupos assim de fã-clube, essas coisas, porque sempre fugi disso. Inclusive, eu aprecio o emocore também, mas não o brasileiro, porque realmente desconheço e não me agrada tanto os que eu ouvi. É mais My Chemical Romance, mas enfim, o Nirvana, quem se interessar, porque é, o, essa ida de Vasco do Kurt deixou muitos parênteses, gerou muita conspiração. Ele se tornou um mártir por causa disso. Eu posso afirmar, talvez. Você concorda, né? Uhum. Com certeza. E ele mesmo tinha várias frases assim que ele falava: morra jovem, permaneça belo. É melhor é, queimar complet, como é que é? É melhor queimar completamente do que se apagar aos poucos. É, e aí for para cima da mulher dele. Eu não sei, eu não vou opinar porque já li muitas fontes, tenho minha opinião, mas recomendo a vocês, quem quiser, primeiramente, discografia deles, eu recomendo vocês. Não vai em playlist do Spotify, ouve o Inútero, ouve o Bleach, ouve músicas separadas, eu diria agora. é, Something in the Way Electric Version, que é uma música medonha. A original dessa música é só no violão, mas a na guitarra é assustadora. Uma das últimas músicas que ele tocou foi ao vivo, aliás, no último show, a última gravação que se tem registro dele foi num show se eu não me engano, 21 de fevereiro de 1994. E foi em Milão, Itália. Roma, perdão. Foi em Roma e ele, ele começa o show, ele abre tocando uma música de uma banda chamada The Cars, que é My Best Friend's Girl. E é uma música que ele não chegou a produzir. Há um álbum póstumo, essa música não foi produzida, você não vai encontrar em Spotify, você vai encontrar no YouTube. Rapidão, dá uma menção rápida. É tipo o Júpiter Maçã, a música. Tem uma música dele, cara. É, que é Hum, o. Tem uma música dele, que é o nossa, eu sei do Modern que você tá Kid. falando. Que é o Modern Kid, que tipo, ele tinha voltado a se recuperar e tudo mais, ele lança essa música. Só tem no YouTube, sabe? Tipo, ele lança esse single e logo A depois ele gravação é morre. muito ruim. Tipo, ele tem só esse single aí e acabou. Tipo, dá pra ver que ele ia fazer um negócio novo ali, sabe? Mas morreu, né? E acabou depois disso. Então. E, enfim, tem um álbum póstumo, que é o Nirvana. Se eu não me engano, ele se chama só Nirvana. Ele é o famoso álbum capa preta do Nirvana, que o principal destaque dele é a primeira faixa chamada é, eu, é, eu não I don't. Você se lembra, Jaime, do álbum de capa Não, não, preta dele? daí eu não sei. É basicamente uma música extremamente forte. Ela foi direcionada à esposa dele. Teve motivos,
novamente, não tô falando que a mulher dele matriculou ele pro Vasco, mas lembrei. You know you are right. Você sabe que você está certo. É a última canção gravada no Nirvana antes da morte dele. Foi gravado e foi lançado em 10 de outubro de 2002, se não me engano. E nesse mês, em 2002, ficou esse álbum aí, que é uma coletânea das músicas, das melhores músicas, só que com a adição dessa. E ele ficou no terceiro lugar da parada do Billboard. É impressionante, mas de livros, para você entender um pouco da história do Kurt. Aliás, a história inteira do Kurt, recomendo um livro que chama. Em inglês eu não vou saber dizer, em português é Mais Pesado que o Céu. Uma série biográfica, se eu não me engano, é da BBC. Não é da BBC, não. Se chama Montage of Heck, do Kurt, que também é o nome de alguns singles que ele fez. Esse é um filme biográfico, é um documentário biográfico de mais ou menos 2 horas, que conta com muitas animações, conta com muitas entrevistas da mulher dele, a filha dele não aparece, dos pais dele, eles voltam à cidade dele, e também tem, para desmentir, para você ter certeza do que aconteceu no Vasco dele, você pode pesquisar aí. Tinha um programa do Discovery que chamava, você acha só no YouTube, tá? Você pode assinar o Discovery Plus, você não vai achar. Chama Autópsia de Famosos. Pesquisa Autópsia de Famosos Kurt Cobain. 30 minutinhos, você vai entender o que aconteceu ali. E é basicamente isso. Eu acho que para finalizar, eu agradeço a quem assistiu até aqui. Eu peço desculpa pelo meu improfissionalismo e talvez mesmice e falta de cativação, mas eu fico. Esses caras são meus irmãos e é uma ideia que eles já falam há muito tempo e eles já me aspiraram há muito tempo a participar. Minha vida esteve corrida, mas eu achei sensacional e eu gostaria de dizer que eu agradeço muito vocês, amigos. Cara, eu aprendi coisa pra caramba que eu nem esperava que ter tanta coisa assim. Gente, foi. Mas eu São Brás. agradeço enormemente, cara, o Jean. Caraca, foi muito louco. Eu nunca pensei que que ia haver um papo desses. Muito obrigado, Jean. Mas eu que agradeço do espaço. Fico completamente honrado. Aprendi muito com o Jaime também. E aprendi muito com vocês também. Com todos vocês, aliás, porque eu ouvi os anteriores. E estarei para encher o saco nos próximos. Considerações finais, Jaime? Acho que é isso, falamos bastante. Entendeu aqui? Esse papo foi tudo para introduzir o Jean no podcast. Foi tudo. E é isso. Shalom. E Dá para fechar já. Acabou. minhas palavras finais são aeroporto. Exatamente. Acho que é isso, então. Até mais, Acabou. campeões. Muito Obrigado por obrigado. tudo.